Chama franciscana. A Ordem Franciscana Secular apresenta na Vida Nova os carismas, as curiosidades e a devoção de São Francisco, o santo amigo dos animais e do meio ambiente. Chama franciscana. Agora na Vida Nova. Boa noite, paz e bem. Cantar com a vida, evangelizar com poesia e canção. Vamos proclamar com nosso canto a alegria, o encanto de viver uma vocação. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha, cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara. Irmãos e irmãs, paz e bem. Está no ar o programa Chama Franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. depois disto, o Senhor escolheu 72 e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. E dizia-lhes: grande é na verdade a messe, mas os operários poucos. Rogai, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem calçado, e nem pelo caminho não saudeis a ninguém. Na casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Do contrário, tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem, porque o operário é digno da sua recompensa. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está próximo de vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo para as praças dizei: até o pó da vossa cidade que se nos pegou no pé, sacudimos contra vós. Não obstante isto, sabei que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor com Sodoma que para esta cidade. Toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. E estou disposto ao que queiras,
Não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Singing your love and glory through every nation, preaching the greatness of your name. My feet and my hands will be restless. My lips will say your gospel. My prayer will be my strength. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Boa noite, Felipe. Boa noite, Matheus. A Valéria tá aqui no WhatsApp. Valéria, sai do WhatsApp, Valéria. Valéria, começou, filha. O que é isso? O que é Isso isso? aqui, é o WhatsApp, filha. Dá o seu celular aqui que eu te mostro. Eu nem tô com o celular, é o Frei que tá. É o Frei que tá... Deixa o O Frei superior nem dele tem WhatsApp. saber. Deixa... O Frei não tem Tem WhatsApp. sim, porque Já você falei. falou que tinha. Ele e tinha, ele...
tirou o WhatsApp no meio de uma conversa Porque o comigo. Eu falei supervisor assim, dele gente, estava do lado. você fica com raiva Superior. de mim. Aí nesse ângulo tem Superior caroço. estava do lado. Eu fiquei sabendo agora. O superior estava do lado. Paz e bem! Quase bem, professora Valéria. Tudo bem com você? Graças a Quanto Deus. tempo, né? Acho É isso que eu que... tava pensando. Onde que a gente estava? Bem, você... eu não sei. Eu estava com o Francisco. Eu E Clara. tava viajando também. Eu passei uns dias descansando nas terras de Frei Alessandro, né? Oxi! Terra do Sol, lá, olha, Deus quando foi pensar, ele falou assim, gente, agora eu vou criar o Sol. Ele falou assim, gente, como que eu vou fazer o Sol? Aí ele falou assim, já sei, Fortaleza. Aí ele se inspirou em Fortaleza e fez o Sol. Olha. Oxi! Que fortaleza, hein? Hã? É, mas pra refrescar do calor da Terra do Sol. E o mar tava quente ou frio? Ah, tava gostoso. Tava no ponto... Agradável. Tava... Ó, Você foi também, Felipe? firmeza. Eu fui. Tá, foi nada, mau caralho. De fotos. E aí? Viagem mental. E aí, Valéria? Então, por Quanto isso, tempo sem ouvintes, massagear o coração, né? Então, tivemos agora, início de outubro, ao tríodo, 3 dias, falando e revivendo a vida de Francisco. E depois do tríodo, o trânsito, que é o passamento, né? Todo aquele ritual que Francisco, então, chamou e reuniu seus companheiros para, então, entrar para uma nova vida. E o grande dia, 4 de outubro, né, que estivemos, então, a família franciscana e os simpatizantes também de Francisco, comemorando, então, mais uma data que é muito expressiva para nós, porque junto a essa data temos alguém que deixou pegadas para chegarmos até Cristo. Então, ouvintes internautas, whatsappistas, Nossa! Dona Maria, liga pra mim. Meu Deus do céu. Dona Maria, se a senhora não gostou desse termo, porque eu já patenteei. Se alguém utilizar esse termo, eu já patenteei. Nossa, tá? mas se alguém utilizar esse termo, você pode ter eu certeza. eu já patenteei. Que falta ensino fundamental. Que estávamos ausentes em razão de Francisco. Mas, Valéria, vamos agora massagear o coração, porque o nosso horário já está... Nós já começamos com o horário apertado, hein? Já tem intervalo do apoio cultural. Falar, né, Wendel? Nós temos intervalo do apoio cultural. Valéria, então nós vamos no 3 para uma massagem no coração, certo? Então vamos na contagem? 1, 2, 3. Ô, moçada! Bem, daqui a pouco a gente abraça mais, né? Nós vamos agora para um breve intervalo do apoio cultural, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de reflexão. Como vocês escutaram no início do programa, a narrativa da missão dos 72 discípulos, depois dessa belíssima música Alma Missionária. Então, para refletir o nosso programa de hoje, nós vamos refletir sobre vida e missão. Então, logo depois do apoio cultural, nós voltamos com mais reflexão e mais música para você aqui no Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Enquanto isso, você liga 3720-9309 ou então você manda seu e-mail para chamafranciscana@hotmail.com. chamafranciscana@hotmail.com. Você está ouvindo Chama Franciscana. Semeando a Paz e o Bem. Programa Chama Franciscana, aqui pela Rádio Vida Nova FM 105,9. Você também que nos ouve pela internet, através do site da rádio www.vidanovafranca.com.br. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa desta sexta-feira. Como a Valéria comentava, na última sexta-feira foi a festa de São Francisco, né? Festa do Trânsito de São Francisco. Então nós não estivemos presentes aqui com vocês. Mas nós voltamos aqui hoje refletindo sobre o tema deste mês de outubro, né? Que é o mês missionário. Então nós vamos refletir no encontro de hoje, nesse programa de hoje, sobre vida e missão, né? Vida e missão.
Então, no sentido dessa reflexão, já inspirado naquilo que nós ouvimos do Evangelho, que nós lemos no começo, né? Então que Jesus envia os 72 discípulos, 2 a 2, envia para que anunciem o Evangelho, que anunciem essa boa nova que é Jesus Cristo, para que levem o Evangelho, levem a boa notícia a outros lugares. Mas o que significa então esse envio de 72 discípulos? O número 70 quer representar a totalidade do mundo, das povoações do mundo. Então, é o evangelho que deve ser anunciado a todas as pessoas. Um evangelho que não deve ser levado a lugares específicos ou a grupos específicos, mas um evangelho que é chamado a ser anunciado a todas as pessoas. Lá naquele tempo, no seu tempo, Jesus enviou 72 e hoje ele envia a cada um de nós a sermos novos missionários. Como ele fala lá, a messe é grande, mas os operários são poucos. Então nós também precisamos trabalhar nessa messe e trabalhar para semear a boa nova, a boa notícia do Evangelho. Jesus também nos chama. Jesus passa, como falava o Evangelho de alguns domingos atrás, né, que o patrão passava pela praça e chamou 1 às 5 para trabalhar na vinha dele, um pela manhã, o outro ao meio-dia, o outro às 3 da tarde, o outro às 5 da tarde, chamando todos para trabalhar na sua vinha. Deus novamente nos chama, Deus novamente nos interroga e fala assim: anunciai o Evangelho, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Deus nos chama, nos convida, mas qual tem sido a nossa resposta? Como tem sido a nossa vida e a nossa missão? Mas como ser missionário? O que é ser missionário? São essas perguntas, essas inquietações que às vezes nos vêm à mente quando a gente ouve essa expressão: ide, anunciai, sejam missionários. Mas o que é de fato ser missionário? O que é anunciar o Evangelho como nos pede Jesus? O que é esse anúncio? Nós vamos então até o final do programa refletir um pouco mais sobre essas perguntas. O que é ser missionário? Como ser missionário? Ouvir de Francisco, nas legendas, nas histórias de Francisco, o que ele fala sobre a missão. O que Francisco ensina e motiva a missão dos primeiros frades. Como era a missão dos primeiros frades. E também refletir um pouquinho sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira universal das missões e uma santa que nunca saiu da clausura. Mas como ser missionário dentro de uma clausura? Então essas e outras tantas perguntas nós vamos respondendo ao decorrer do programa. Então vai escutando, vai ligando aqui, vai participando conosco desse espírito de missão, vai nos questionando. Não esquecendo que Dona Maria já ligou. Já temos alguém que já ligou. Isso, a Dona Maria já está participando aqui. Dona Maria, fica à vontade para participar de novo também. Sabe de nada, inocente. Não, ela não fala assim. Ela inocente, não sabe de nada. Que ela é original. Ela é Barrichello. Então, que você participe conosco desse tema de vida e missão, para que nós possamos refletir, possamos partilhar nesta noite de sexta-feira, dia 10 de outubro, sobre a vida e a missão dos cristãos hoje, a vida e a missão de tantos santos que nos precederam, a vida e a missão da igreja. O Papa Francisco que nos exorta tanto para que nós sejamos uma igreja em saída, uma igreja que saia ao encontro do outro. E vindo para a rádio hoje ainda pensava sobre isso, Valéria. O que a igreja que sai, o que ela leva? O que a igreja em saída deve levar aos outros? Porque a igreja, como nós conhecemos, ela tem toda a sua vida, toda a sua doutrina. E quando você sai, então o que você leva? E você leva Jesus ao outro. Mas você não leva... E leva como Francisco levou. Não leva de qualquer jeito. Como Francisco levou no encontro com o sultão. Daquela mesma forma. Leva Jesus da mesma forma como Francisco levou Jesus ao sultão. Você não vai
no sentido de atirar pedras ao outro. Você não vai no sentido de questionar a fé do outro, mas no sentido de dar testemunho de Jesus Cristo através da sua vida. A sua vida se torna a missão e o evangelho que você anuncia. E foram algumas outras reflexões que eu vou partilhando ao decorrer do programa, nesse sentido da missão. O que a igreja em saída leva? O que a igreja em saída leva aos outros? Os bispos, os cardeais estão reunidos em Roma para o sínodo dos bispos sobre a família, né? E alguns temas já circularam pela internet nesse sentido de uma igreja de acolhida. Os casos das famílias difíceis, né? As situações complicadas, as situações familiares complicadas. Então, é nesse sentido dessa igreja em saída e acolhedora que nós queremos, então, ser novos missionários. Assim, ouvir o chamado de Jesus que diz: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, ao longo do programa, nós vamos refletindo mais um pouco, né? Enquanto isso, você vai ligando 3720-9309, ou então você vai mandar um e-mail, porque o Felipe tá louco para receber um e-mail aqui para ler, né, Felipe? Faz tempo, viu? Faz tempo que não recebe e-mail, né? Mas então, você manda seu e-mail para chamafranciscana@hotmail.com ou liga 3720-9309. E agora nós vamos escutar uma música falando de missão com Padre Zezinho e alguns convidados. Nova Geração. Foi uma música que tocou muito durante a Jornada Mundial da Juventude, né, Felipe? Então, vamos escutando. Tava lá. Enquanto isso, liga, participe. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que diz que Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que diz que Jesus. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade, O que eu quero é ser eu. um mundo ferido e cansado de um triste passado, de guerras sem fim. tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que diz que Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que diz que Jesus. Eu venho trazer meu recado, Não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. eu grito no mundo descrente, eu quero é ser gente. Eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus.
Faze-me, Senhor, instrumento de tua paz, desta paz, Senhor, que somente tu nos dás. Dessa paz, Senhor, que somente tu nos dás. Quero dar amor, quero dar fraternidade. Quero dar amor, quero dar fraternidade. Faze-me, Senhor, instrumento de tua paz. 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 Dessa paz, Senhor, que somente tu nos dás. Dessa paz, Senhor, que somente tu nos dás. Quero dar amor, quero dar fraternidade. Quero dar amor, quero dar fraternidade. Faze-me, Senhor, instrumento de tua paz. Faze-me, Senhor, instrumento de tua paz. Desta paz, Senhor, que somente tu nos dás. Desta paz, Senhor, que somente tu nos dás. Chama franciscana. Eu tenho que chamar por alguma ajuda, porque depois que aqui os homens estão reinando, eu estou perdendo o poder nessa rádio. Então, por isso que eu tenho que, por enquanto, pedir permissão. Bendito é o Mas fruto. quando eu entrar no poder, quando a mulher entrar Valéria. Continuando, Maria é todo poder, Clara é todo poder. E por que Valéria aqui na rádio nos chama franciscana? Por que será? Ah, porque nós temos juízo. Valéria, vai, prossiga. Maria. Dona Maria, muito obrigada, paz e bem, por estar nos ouvindo. E principalmente você, ouvinte, internauta, que sintonizou agora. Caso você também, Maicon, sim, ele falou que estaria ouvindo um pouquinho. O acólito da São Judas. Paz e bem, Maicon. Paz e bem também. Caso você esteja ouvindo, porque ele disse que ia num lugar aí, em homenagem aos professores. Então, não sei. Mas ele falou que ia escutar um pouquinho. E a todos os internautas que neste momento estão sintonizando Vida Nova FM. Sejam bem-vindos. Esse é o programa Chama Franciscana, apresentado por Mateus, Valéria, Felipe, e com presença hoje de Frei Alessandro. Ele tá ali escrevendo algumas coisas. Paz e bem, ali. Frei. De vez em quando ele presta. De vez em quando ele dá uma olhadinha pra cá, mas daqui a pouco ele vai. Antes de falar uma boa noite, né, Frei? Ele vai dar Tá uma palavrinha pra gente. estúdios, Tá concentrado ali. Sei que tá preparando algumas coisas pra amanhã às 8h30 da manhã, né? Isso Vai. aí. Você vai levantar cedo? Que bom. Era 7, Que graças bom, a Deus que é que 8h30. bom, Prossiga, que bom. Valéria. Para quem está, como eu disse, chegando e sintonizando agora, hoje o tema é missão. E a própria vida em missão. No último bloco, Mateus estava colocando, segundo o texto que ele leu, em que Jesus então colocou e pediu para que de 2 em 2 caminhassem e fosse anunciando. E Jesus escolheu seus apóstolos para estar a caminho, sair daquele mundo de muito bem, como todos conhecem, né? Ai, aqui tá muito bom. O Senhor, vamos instalar 2 tendas, que aqui tá um lugar propício para pernoitarmos. Então, essa comodidade não fazia parte da vida e do exemplo de Jesus. E Francisco interpretou ao pé da letra. E que durante o programa vamos também colocar, através dos escritos, algumas das anotações dos frades que estiveram com Francisco e que vamos compartilhar com vocês essa vivência que Francisco também quis vivenciar, que
Cristo, então, mandou de 2 a 2 a anunciar. E o Mateus, no último bloco, estava colocando que quando saímos a anunciar, não vamos só. E eu, então, coloco, por que não vamos só? Porque estamos envolvidos plenamente do próprio Cristo, através da Eucaristia. E que Francisco tem esses 3 amores. O amor ao presépio, porque é ali que está aquela vida humilde e simples de um rei. Um rei que quis nascer pobre, em meio à natureza, em meio à simplicidade. Depois, a segunda paixão de Francisco por Cristo é a paixão do próprio Cristo pela humanidade toda, que a gente vê ali no crucifixo, que a gente vê ali no Calvário. E depois, com certeza, a Eucaristia. Então, quando saímos em missão, como agora, estamos aqui em missão, Jufra, OFS e OFM. Olha que lindo hoje, essa noite, nos estúdios da Vida Nova, estamos as 3 ordens aqui presentes. E mais você, com certeza, simpatizante de Francisco e Clara. Porque o Cristo também está aqui. Porque nós nos enchemos em toda a Eucaristia desse Cristo. Onde quer que vá, onde quer que caminhemos, Ele estará conosco. Se está no alto da montanha, Ele estará lá. Eu quero essa música. Eu quero essa música. Olha, gente, eu quero. Olha, tá voltando o poder. Mas então cante pra gente saber qual que é, porque até agora... Canta e eu quero ouvir que música que é. Daqui a pouco eu canto em off, senão vocês me cortam. Então, ouvintes e internautas, quando então, lembrando de Frei Durvalino, que uma vez esteve a Franca, o FM, falando um pouquinho para os jovens e também para a ordem franciscana secular, experientes, mais do que os jovens jufristas, e que ele colocava, quando estamos a caminho da Eucaristia, ele até tem esse hábito, e eu então peguei para mim também. O Cristo que está em mim comunga com o Cristo que já me aguardava. O Cristo que está em mim comunga com o Cristo que me aguardava. Porque o Cristo é tão humilde que ele se torna uma partícula que cabe em nós. Míseros, como o Francisco sempre colocava, vermes, que nem merecemos esse tão grande amor. Mas ele se humilha a ponto de estar dentro de nós. Então é a partir daí que quando saímos em missão, não saímos só, porque em toda celebração também colocamos esse missionário maior que é Cristo. E comemorando também nós professores que lideramos multidões, e eu chamo muito aos professores de pedir esse auxílio ao Mestre Jesus. É chamado de Mestre e é um muito orgulho para nós professores. Então, não só professores de profissão, mas nós professores, pais e mães. E catequistas também, que não gosta de ser chamado de catequistas, né, seu Wendel? Mas que sejam também mestres, mostrando o caminho, mostrando a luz, que é Jesus. Eu sei que eu vou apanhar do Wendel, não tem importância. Tá pedindo. Depois eu vou à delegada. Pode deixar. Então, ouvintes, internautas, participem, compartilhem conosco. Cada um de nós, onde estivermos, no trabalho, na rua, um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Você já está com certeza compartilhando esse Cristo com outros. E com certeza não precisa ter título algum. O importante é o título de sermos filhos, herdeiros do nosso Criador. Continuando as leituras sobre missão, São Francisco também tinha um espírito missionário
Então ele enviava também os frades em missão a levar o evangelho, esse evangelho que Francisco havia descoberto e que outros queriam seguir ao mesmo modo de Francisco, né? Mas, para compreender melhor essa história e como isso se deu, nós vamos ouvir diretamente das fontes franciscanas. Água pura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. Da legenda de Tomás de Celano, como os enviou 2 a 2 pelo mundo e logo se reuniram de novo. Por esse tempo, ingressou na ordem um outro homem de bem, chegando a 8 o número de irmãos. Então São Francisco chamou-os todos a si, e tendo-lhes falado muitas coisas sobre o reino de Deus, o desprezo do mundo, a abnegação da própria vontade e a mortificação do corpo, dividiu-os 2 a 2 pelas 4 partes do mundo, e lhes disse: Ide, caríssimos, 2 a 2, por todas as partes do mundo, anunciando aos homens a paz e a penitência para a remissão dos pecados. Sede pacientes na tribulação, confiando que o Senhor vai cumprir o que propôs e prometeu. Ao que vos fizerem perguntas, respondei com humildade. Aos que vos perseguirem, abençoai. E ao que vos caluniarem, agradecei, porque por meio disso tudo nos está sendo preparado um reino eterno. Recebendo o mandato da santa obediência com gáudio e muita alegria, eles se prostraram suplicantes diante de São Francisco. Ele os abraçava e dizia com ternura e devoção a cada um: Põe teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de ti. Sempre repetia essas palavras quando transmitia alguma obediência aos irmãos. Frei Bernardo e Frei Egídio foram para Santiago de Compostela. São Francisco e um companheiro escolheram outra região, e os outros 4 foram 2 a 2 para os lados que restaram. Pouco tempo depois, São Francisco desejou revê-los e orou ao Senhor que congrega os dispersos de Israel, que se dignasse reuni-los outra vez sem demora. E assim sucedeu conforme o seu desejo. Bem depressa, sem que ninguém os chamasse, eles se encontraram, dando graças a Deus. Em louvor de Cristo. Amém. Amém. Então, nós, depois de ouvirmos no início do programa Jesus enviando os 72 em missão, nós ouvimos São Francisco, que agora é quem envia os frades também em missão. Os 8 primeiros frades. Então, ide aos 4 cantos do mundo e anunciai o Evangelho. Eles chegariam tão longe? Talvez não saíssem de um raio ou alcançassem lugares muito longe. Mas o espírito missionário de levar o Evangelho, de levar aquilo que eles encontraram de bom, o tesouro do Evangelho, era algo que precisava ir além das colunas e dos muros de Assis. Era preciso levar o Evangelho para fora, como Francisco hoje nos convida, o Papa Francisco nos convida, uma igreja em saída. Uma igreja que leva o Evangelho que ela aprendeu, leva para fora. Algo que nós já refletimos bastante, evangelizar-se para evangelizar. Então nós aprendemos aquilo que nos é dado pelo Evangelho dentro da igreja e saímos dela para levar esse Evangelho que nós conhecemos, através da nossa vida. E foi isso que os frades fizeram. Eles saíram em missão para anunciar esse Cristo que eles encontraram, para fazer com que outras pessoas ouçam esse chamado: ide e anunciai, para que outras pessoas também fossem chamadas a anunciar.
E assim sucessivamente. Porque quando você é chamado a anunciar, você se coloca à disposição de conhecer e compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Porque você deseja oferecer o melhor ao outro. E para oferecer o melhor ao outro, você busca também coisas boas para si. No sentido de descobrir a missão de cada um, os frades também anunciavam sempre essa necessidade de levar o Evangelho. Essa necessidade de mostrar o rosto de Jesus Cristo através da sua própria vida. Francisco lança esse convite para nós hoje. E a frase continua a mesma. Como eu vou anunciar? Eu tenho medo. Mas como o profeta que Jesus dizia, Deus lá no Antigo Testamento, né? O profeta dizia, né? Eu não sei falar. E Deus falava para ele, eu falarei em ti. E muitas vezes nós temos dúvidas, como então anunciar? Como eu vou viver a minha missão? E essas mesmas dúvidas que os 7 primeiros frades tinham, e Francisco respondia para eles, põe os teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de ti. Põe os teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de ti. Sabe, Valéria, que essa frase, quando eu assumi no Regional da Jufra, lá em 2010, foi quando eu entrei no Regional, todas as visitas que eu fazia, eu sempre falava isso, porque a função de secretário fraterno era sempre a mais difícil, né? Porque é uma função que exige muito. E eu sempre falava pro secretário, quando eu ia dar posse para eles, falava assim, ó, põe os teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de ti. Porque eu sentia que aquilo era uma frase importante, que era algo que Francisco dizia, né, aos frades, e que precisava ecoar no coração das pessoas, né? E sucedeu, foi passando, as outras fraternidades eu sempre visitava e sempre enfatizava essa frase, põe os teus cuidados no Senhor e Ele cuidará de ti. Até que chegou o bendito, abençoado dia 25 de março de 2014, que foi o dia que o secretário regional renunciou, e a única pessoa que poderia assumir na situação era eu. Eu falei assim, meu Deus, aquela frase que eu sempre falei para os outros, agora eu escutava martelando no meu ouvido. Porque eu falei assim, gente, mas o que eu vou fazer? Como vai ser isso? Eu escutava o Evangelho de Francisco novamente. Agora Francisco que dizia, e eu falava a frase que eu tanto disse para os outros, agora sou eu que preciso acreditar nela. Lembrava de Santo Antônio também, que falava, aquilo que você anuncia antes precisa arder no seu coração. Eu falei assim, é hora de acreditar, de colocar os cuidados no Senhor e acreditar que Ele vai cuidar de tudo, né? E Ele está cuidando, né? Acho que está, né? Já nos abençoou, né? Já temos aí até assistente espiritual, né? No Regional da Jufra. Mas é esse sentido de nós acreditarmos, de nós colocarmos os nossos cuidados no Senhor. Ele sempre cuida de nós. Basta que nós nos coloquemos à disposição para que Ele sempre nos abençoe e sempre nos oriente. Nos coloquemos à disposição da missão a qual o Senhor nos convida. Bem, nós vamos agora escutar uma música e depois nós vamos para um breve intervalo do apoio cultural. Nós vamos escutar a música Simplicissimamente, ou Despojamento, né? Tem os dois nomes. Então, se você liga 3720-9309, 3720-9309, ou então você manda o seu e-mail para chamafranciscana@hotmail.com, né, Felipe? chamafranciscana@hotmail.com. E agora nós vamos escutar a música Simplicissimamente. Simplicissimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicissimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará, e se formos irmãos, o pão não faltará. Simplicissimamente nós viveremos daqui
pra frente. Simplicíssimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. E se formos irmãos, o pão não faltará. Desposaremos a donzela pobreza e geraremos a irmã caridade. E não teremos quase nada na mesa, e pisaremos pés descalços no chão. Não mudaremos quase nada na terra, e pode ser que nada mude ao redor. Mas para que o mundo seja um dia mais justo, semearemos a semente do amor. Simplicíssimamente nós viveremos daqui pra frente. Simplicíssimamente nada teremos, singelamente partiremos o pão que Deus dará. E se formos irmãos, o pão não faltará. Felipe, conte comigo. Rufino, Conte comigo. Gil, Conte comigo. Ângelo, Conte comigo. Junípero, Conte comigo. Bernardo, Conte comigo. Elias, Conte comigo. Mansueto, Conte comigo. Boaventura, Conte comigo. Leão. Conte comigo. Chama franciscana. E agora, especialmente para Valéria, tu me conheces como Ziza Fernandes. Sabes o meu coração, meus segredos, meu amar, e vês a minha luta pra viver melhor. Conheces a intenção que me faz recomeçar e não desistir de acreditar. Compreendes meu olhar, o que falta por andar, e sentes todo o esforço que existe em mim. Sabes, não é fácil não, às vezes perco a sua mão na escuridão do meu pensar pequeno. Tu me conheces bem, contigo vou além. Tu és a esperança que me faz voar. Tu me conheces bem, sabes quem devo ser. Eu sei, mesmo pequena tu me esperas. Tu me conheces bem, contigo vou além. Tu és a esperança que me faz voar. Tu me conheces bem, sabes quem devo ser. Eu sei, mesmo pequena tu me esperas. Tu me esperas. Aprecias meu cantar, mas ainda o meu calar, e sabes da angústia que carrego em mim. Tocas em meu passo lento, tua voz é meu
alento e diz o que eu preciso pra não desistir. Tu me conheces bem, contigo vou além. Tu és a esperança que me faz voar. Tu me conheces bem, sabes quem devo ser. Eu sei, mesmo pequena tu me esperas. Tu me conheces bem, contigo vou além. Programa Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Nós falando aqui, né? Ah, o Frei. A gente não deixou o Frei falar ainda, né? Cadê o Frei? Tá louco pra falar aqui. Se vocês não têm noção, ouvintes. Então agora o Frei vai se apresentar, né? Quem é o Frei Alessandro, que nós estamos tanto falando? De onde veio? Onde mora? Conte-nos um pouco, quem é Frei Alessandro? O time que torce. Que time que torce? A parte do time pode pular. Tá certo, então boa noite a todos. Paz e bem. Então me chamo Frei Alessandro, né? Sou franciscano conventual, né? Da primeira ordem de São Francisco. Moro atualmente em Santo André, ali no ABC Paulista. E eu estou aqui, né, nesse final de semana em Franca para a etapa de formação franciscana que alguns irmãos da juventude franciscana irão, né, fazer sua admissão na ordem franciscana secular. Então, para fazer comunhão como toda a família franciscana, não só a UFS, com a Jufra, e também os frades se fazem presente aqui para animar cada vez mais no segmento, né, do Senhor Jesus Cristo na escola de Francisco de Assis. Mora em Santo André hoje, mas é de onde, Frei? Pois é. O sotaque não deixa. Sou natural de Fortaleza, no Ceará, e atualmente estou morando aqui em Santo André, em São Paulo. Na terra onde depois do Nordeste é o lugar que mais tem nordestino no país. Quanto tempo tá em São Paulo, Frei? Que veio estudar, né, aqui. Isso. Já vai fazer 3 anos em São Paulo. No primeiro ano eu morei em Caçapava, ali no interior, ali no Vale. Durante o noviciado, a etapa do noviciado, e agora, após o noviciado, cursando a teologia, estou em Santo André. E a sua trajetória com a Jufra aqui no estado de São Paulo, como é que tá? Pois é, já é longa a história de Jufra, né? Eu namoro com a Jufra já faz um tempo, antes de ser frade, antes de entrar para a ordem. Eu já era jufrista, né? Participei da Jufra lá no meu regional, que é o Ceará, Piauí, terra boa. Terra quente. De lá, depois entrei e agora chegando em São Paulo, né, fui nomeado para acompanhar a Ordem Franciscana Secular no Regional Sudeste, São Paulo. E aí eu vi, né, o pobre do Mateus lá na reunião do nosso regional e me coloquei à disposição, né, para ajudar na construção, na reconstrução da nossa caminhada enquanto Jufra. E até hoje estou, com a graça de Deus, acompanhando, né, sendo presença, comunhão fraterna e franciscana para com nossos irmãos da juventude franciscana. Obrigado, Frei. Foi uma coisa assim, ele se dispôs, olha, quando eu não estiver acompanhando a OFS, eu posso acompanhar a Jufra, né? Aí, com isso, não foi um acompanhamento, ele já foi nomeado depois assistente espiritual regional da Jufra, né? E outra mais, né? 3ª vez em Franca. Pertinho de São Paulo, né? Por 8 horas de dia. Logo ali, né? Rapidinho chega. 8 horas, abusado, E né? respondendo ao Felipe, aquele sai de Santo André. sobre
a indagação, como franciscano que ama a natureza, o verde, não preciso dizer, sou palmeirense. Coitado. Graça de Deus e rezando cada vez mais. Reza porque tá difícil, meu parceiro. Continua rezando, Frei. Chega pra lá e fala assim... Estamos lá, perseverantes. Não, mas... Graças a Deus. É rezar sempre, né? Confiar no Senhor, que uma hora dá certo. Tá. Uma hora dá certo. Estamos aí. Mas tá valendo. Muito obrigado, Frei, principalmente pela disponibilidade junto ao Regional da Jufra, né? E por estar aqui em Franca nesse momento tão importante para a fraternidade, né? Da Jufra e da fraternidade UFS. Né? Seja sempre bem-vindo a Franca, já está acostumado a vir, mas seja sempre bem-vindo a Franca. Como chega às sextas-feiras, o programa Chama Franciscana todas as sextas-feiras também, então sinta-se sempre convidado também a participar conosco aqui do programa Chama Franciscana. Eu que agradeço a oportunidade, né? Na medida do possível que estiver por aqui, venho e apareço por aqui para dar uma palavrinha. E aos que nos escutam, né? Jovens que escutam, venha conhecer a fraternidade de Jufra, você solteiro ou casado também, que quer se comprometer no segmento de Nosso Senhor Jesus Cristo, já falando em missão, levando o Evangelho, venha conhecer também a Ordem Franciscana Secular, né, que possa cada vez mais surgir mais vocações para a Igreja, para que nós possamos levar mais do que nunca a todos os lugares, aos confins da terra, o Evangelho, isto é, o próprio Senhor Jesus. A todos muito obrigado, boa noite e paz e bem. Paz e bem. E agora nós vamos escutar mais uma música da Adriana Arides, Nossa Missão. E calma que daqui a pouco tem mais um pouquinho de reflexão e as nossas conclusões aqui no Chama Franciscana, Vida e Missão. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade De em seu nome anunciar a paz e a liberdade. Onde mandar eu irei, Seu amor eu não posso ocultar. quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus
Programa Chama Franciscana, o programa mais franciscano do seu rádio. Tá frio também. Tá com frio, Felipe? Alguém ouvindo isso lá fora, falei, esse menino tá em outro planeta, porque Franca tá... Hoje chegou a 34 graus, eu vi num dos relógios. Isso é quente aqui, né? Isso é quente aqui, né, Frei? Valéria. Quem não está acostumado, porque Valéria. Franca tem a fama de ser fria. Escuta. Eu voltando, né, das férias que eu passei na Terra do Sol, nas terras do Frei Alessandro, aí tinha uma conexão em Teresina. Às 2 da manhã tava 33 graus. Mas imagina durante o dia, Mas né? deve ser um calor diferenciado do nosso, né? É. Você não estava aqui hoje. É de escorrer assim, paradinho. Venta muito lá. Tem um diferencial, né? Tem um diferencial. Bem, nós já estamos aí no finalzinho do programa Chama Franciscana, mas nós ainda temos uma reflexão muito importante sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira universal das missões. Por que Santa Teresinha? Uma mulher que viveu a vida inteira em clausura, nunca saiu do mosteiro onde morava, e ela é a padroeira das missões. Quando nós olhamos então para a história de Santa Teresinha, para a sua vida e para aquilo que ela viveu, para aquilo que ela compreendeu do Evangelho, nós vamos então entender por que ela é padroeira das missões. Ela tinha esse desejo de anunciar o Evangelho. Eu preciso sair e levar o Evangelho de Cristo a todos os lugares, aos confins do mundo. Mas ela se sentia muito pequena para isso. Ela se sentia muito frágil para levar esse Evangelho a lugares às vezes tão longe. Foi então que ela compreendeu que a maior missão, o maior espírito missionário é o amor, porque tudo que você faz por amor eleva uma alma ao céu. Quando você então sai em missão, o seu desejo, é que através de você Deus resgate almas, Deus leve almas aos céus. Santa Teresinha então compreendeu que a vida através do amor, o amor era uma ferramenta que então levaria as pessoas também ao céu. Ela vai dizer em uma das frases mais ou menos assim, que um alfinete que você retira do chão com amor leva uma alma para o céu. Então, nós podemos compreender em Santa Teresinha um sentido muito amplo do ser missionário. O ser missionário não é simplesmente alguém que larga a sua terra, é também esses, que larga a sua terra e vai para uma terra longínqua e lá anunciar o Evangelho, pregar e ajudar as pessoas que vivem naquela região. Ser missionário é também dar testemunho do amor de Deus que nós encontramos e que nós queremos transmitir ao outro. Ser missionário é não deixar que as pessoas falem assim, mas como assim uma pessoa que ouve tanto o Evangelho
mas parece que nunca entendeu o que o Evangelho nos diz. Tem uma outra passagem do Anônimo Peruzino, uma indicação do Wendel para a leitura no programa de hoje, não vai dar tempo de ler, mas que conta o seguinte, que os frades, eles iam em missão e eles não recebiam nada, né? E eles eram desconhecidos, andavam como pessoas muito pobres, mal vestidas, e em alguns lugares eles chegavam, as pessoas o acolhiam, outros lugares não. Outros lugares as pessoas não os acolhiam. Acreditavam que eles estavam ali para roubar ou para perturbar o sossego das pessoas. Não davam acolhida nem pouso para esses frades. Mas foi em um desses momentos, eles estavam rezando numa igreja e uma das pessoas que negou hospedagem para eles viu que alguém chegou e ofereceu esmola para eles. E eles não aceitaram. E ela chegou e perguntou para eles, mas por que vocês não aceitaram? Ele falou assim, nós nos fizemos pobres por opção. E aquele testemunho deles não quererem nem mesmo a esmola, de viverem a radicalidade da pobreza, era um grande testemunho daqueles que eles anunciavam. Eles não diziam só com a boca, eles viviam aquilo que eles anunciavam. Isso foi um grande testemunho e ela disse, não, então vocês vão se hospedar na minha casa porque agora eu entendo o que é que vocês estão dizendo. Então as pessoas não entendem o que nós dizemos porque isso não corresponde à nossa vida. Nós somos frágeis, nós vamos pecar várias e várias vezes, mas nós precisamos sempre mais buscar a Deus e levar a nossa vida à assimilação do Evangelho, levar a nossa vida à proximidade do Evangelho, que é essencialmente amor. O que Santa Teresinha descobriu para viver a sua vida de missão. Viver a sua missão de levar as almas ao céu. Viver a essência do Evangelho, que é amor. Bem, o amor é contagioso. Nós vamos agora para um breve intervalo do apoio cultural e logo logo nós voltamos com mais um pouquinho de reflexão aqui no finalzinho do programa Chama Franciscana. E o Padre Reginaldo já tá batendo lá na porta, né? Já tá batendo e logo logo ele tá chegando. Então, logo logo a gente volta com mais um pouquinho de reflexão. Já voltamos. Chama Franciscana. Valéria, nós temos 2 minutos para acabar o programa. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, Valéria. Tchau. Tchau. Aê! Bem, nós teríamos muitas coisas para falar hoje, né? O tema é um tema abrangente, nós poderíamos varar a noite aqui, amanhecer o dia falando de missão, mas a nossa missão é levar nossa missão, né? Os operários precisam se sustentar também para continuar a missão, né? Então, o Frei chegou de viagem agora à noite, já veio direto aqui para a rádio, nós vamos levar ele para descansar também, né? O nosso horário já está chegando, que o Padre Reginaldo já está batendo lá na porta, né? Mas nós agradecemos a sua companhia, a sua sintonia nesta noite aqui, junto conosco no Chama Franciscana, hoje falando sobre vida e missão. Nós convidamos você a continuar na sintonia da programação da Rádio Vida Nova FM e a sexta-feira que vem, neste mesmo horário, nesta mesma frequência, escutar o programa Chama Franciscana, semana que vem com o Wendel e o Marcelo, né, aqui no Chama Franciscana. Então, muito obrigado a você que nos ouviu e até semana que vem. Ouvintes, internautas, simpatizantes de Francisco e Clara, obrigada mais uma vez de estarem conosco e mais uma sexta-feira. E coloque em sua mente, você já tem uma missão de ser criatura do Criador. Isso já é o bastante para que você continue, então, onde quer que você esteja. Fale de Jesus, a seu modo, a seu jeito. Paz e bem. A todos os ouvintes, uma boa noite, uma boa semana. E sempre fiquem com essa missão em seu coração. Leve para onde você for. O amor é contagioso. Boa noite, irmãos.
paz e bem. E como oração final, nós vamos escutar uma belíssima música que será a nossa oração. Nós que escutemos essa canção e que ela nos sirva de oração nesta noite. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Gente que acredita no novo e quer viver para amar, doando a vida para evangelizar, a boa notícia ao mundo levar. Gente apaixonada por esse projeto do Pai, despojada de tudo, ouve o chamado e vai aonde o Espírito Santo mandar. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe.